Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem dessa semana tem como título: O segredo de multiplicar por 100 o poder da oração. E você que está me acompanhando e tiver uma Bíblia, vamos abri-la na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler aqui do versículo 26 ao 30, que diz assim: Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos e irmãs, o poder do Espírito Santo pode amplificar os nossos fracos esforços humanos e torná-los suficientemente fortes para transportar montanhas. Talvez você esteja em uma situação difícil, mas saiba que em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, nós somos informados que o Espírito de Deus movia-se sobre as águas e formou ordem do caos primeiro. E quando a obra ficou completa, os mares se moviam dentro dos seus limites pré-determinados. As colinas e as montanhas apareceram nos seus lugares apropriados. Os rios desciam fluindo pelos vales até chegarem ao mar, exatamente como tinha sido determinado. E não demorou muito para que a iniquidade entrasse na linda criação de Deus. Assim, Deus tinha que restaurar a sua obra estragada. E com esta finalidade estabeleceu a oração como meio de introduzir o seu espírito na obra de restauração. O papel vital que o Espírito de Deus desempenha na resposta à oração é mostrado claramente em todas as partes da Escritura Sagrada. João 6, versículo 63 diz: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E a maneira de deixarmos o Espírito de Deus atuar em nossa vida de oração é de máxima importância. Na vida de Jesus Cristo, o relacionamento entre as suas orações e a atuação do Espírito Santo ficam claramente demonstradas. No seu primeiro ato público de batismo, enquanto ele saía das águas orando, os céus foram abertos e o Espírito de Deus desceu sobre ele. Foi levado pelo Espírito para o deserto, a fim de passar 40 dias jejuando e servindo a Deus. Naqueles dias, ele encontrou o diabo face a face, e aí, pela espada do Espírito, venceu com sucesso todas as tentações que o príncipe deste mundo tinha para oferecer. Voltando ao deserto, convocou os 12 discípulos, para estarem com ele, e uma das suas primeiras lições era ensiná-los como orar. E o clímax dos seus ensinamentos foi a grande revelação que o Espírito Santo, que anteriormente fora reservado para alguns poucos favorecidos, agora seria derramado sobre toda a carne. Por isso que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 11,
Nós vamos ver os versículos 9, 10 e o 13, que diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Irmãos e irmãs, nós sabemos que a palavra de Deus, em Efésios capítulo 6, do versículo 12 ao 18, nos mostra o apóstolo Paulo falando da milícia do cristão. E ele declara assim a todos os cristãos: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E após listar a armadura espiritual para resistir ao inimigo, Paulo mostra como o cristão poderá levar adiante esta guerra mediante a oração no Espírito. E está escrito: com toda oração e súplica, em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos e irmãs, a oração é uma guerra espiritual. Inimigos espirituais não vistos podem querer tomar posição contra nós, mas nós, através da oração, podemos fazer com que o inimigo, através da ação do Espírito de Deus, fuja, como ele fugiu da presença de Jesus lá no deserto. Sem uma vida de oração, estaremos à mercê desses poderes invisíveis. Os homens sem oração são levados por forças sinistras das quais geralmente não têm consciência. A nossa luta é contra o inimigo real. Inimigo esse que está constantemente procurando tirar proveito de qualquer brecha. Sendo assim, nos dias de Jó, por exemplo, quando os filhos de Deus vinham apresentar-se diante do Senhor, Satanás também veio entre eles. O diabo também apareceu. Seu propósito, é lógico, era causar problemas. E a Bíblia nos dá algum vislumbre daquilo que ocorre na dimensão espiritual. Em Daniel 10, há um vislumbre das atividades do diabo em escala mundial. Nessa passagem, um dos ajudantes principais de Satanás é descrito como o príncipe da Pérsia. O verdadeiro soberano de uma nação gentia não é um rei, nem um potentado humano, mas sim um príncipe do reino das trevas. Esse poderoso príncipe da dimensão espiritual tem debaixo de si uma legião de espíritos inferiores que cumprem as suas ordens, e por meio deles, Satanás mantém o seu reino e cumpre o seu propósito de seduzir e enganar os homens. Na ocasião em que Daniel orou, 3 anos se passaram depois do primeiro grupo de judeus ter voltado a Jerusalém. Tinha sido uma resposta graciosa à oração de Daniel. Ele sabia que nem tudo estava indo bem. A importunação constante que os judeus sofriam na sua pátria era, na verdade, um mau prenúncio para o futuro. Daniel estava em dúvida quanto ao destino da sua nação nas gerações futuras. Ele sentia pesar no coração, desejando o bem-estar do seu povo aflito. Ele queria saber como se dariam os eventos nos séculos vindouros. E ele ficou tão preocupado com o assunto que dedicou um tempo para meditar
e para buscar a Deus, pedindo que o Senhor lhe revelasse as coisas. Daniel estava acostumado a receber respostas às suas orações. Desta vez, porém, parecia que não viria nenhuma resposta. O profeta, no entanto, não ficou desanimado. Sentiu-se impulsionado a fazer novos esforços e então se dedicou à oração e ao jejum. A sua regra era não desistir até que viesse a resposta. Mas os dias continuavam a passar, sem nenhuma indicação de que Deus o escutava. 3 semanas se passaram e ainda não havia resposta. Então, no 21º dia, algo aconteceu. Um anjo da parte de Deus entrou repentinamente no quarto dele e o anjo explicou que a petição de Daniel fora ouvida já no 1º dia e que Deus enviara o anjo para levar a resposta. Mas um poder maligno, o príncipe da Pérsia, resistira a ele. O príncipe da Pérsia não deve ser considerado o soberano humano da Pérsia, que certamente não tinha poder para resistir a um anjo, mas sim um príncipe espiritual sujeito a Satanás. Os príncipes humanos não são os verdadeiros governantes, mas sim as potestades invisíveis das trevas, que habitam os lugares celestiais, determinam os eventos no mundo gentil. Sempre, é lógico, dentro dos limites da permissão de Deus. Há príncipes subordinados sob o controle de Satanás, e eles, por sua vez, têm exércitos de demônios sob o seu comando. E todos operam visando a um só propósito, a saber, submeter todas as inteligências deste planeta ao controle deles. Os poderes espirituais das regiões celestiais podem ser removidos somente através da guerra espiritual. O poder do príncipe da Pérsia é reconhecido no fato de que, durante 3 semanas, ele teve sucesso em impedir o anjo de chegar a Daniel. Somente quando Deus enviou reforços com o arcanjo Miguel, que os poderes das trevas foram finalmente forçados a ceder. Esse príncipe da Pérsia ressentia fortemente a sua autoridade sendo perturbada e ressentiu com ferocidade a intrusão no seu domínio. Mesmo assim, Daniel continuou orando e a sua oração ajudou a liberar o poder espiritual que, no fim, derrotou os poderes das trevas. Mas o que teria acontecido se Daniel tivesse desistido? A fidelidade de Daniel na oração teve um efeito determinante no resultado da luta nas regiões celestiais. Porque Daniel persistiu na oração, o príncipe da Pérsia foi derrotado. Eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, é importante lembrar que o poder para libertar os homens, o poder de curar os enfermos, o poder de livrar os homens da escravidão, vem de Jesus Cristo. Aqui está o segredo da autoridade do Novo Testamento. Tudo quanto temos nos advém mediante Cristo. Não há nenhuma salvação, cura, libertação, poder sobre Satanás, a não ser no nome de Jesus e mediante a autoridade do nome de Jesus. Quando Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos e subido ao Pai, os discípulos começaram a realizar as grandes obras que Deus lhes ordenara a fazer. Os fariseus ficaram sabendo daquilo que acontecia e se aproximaram de Pedro e João, imediatamente depois de terem curados o coxo ao lado da Porta Formosa. Eles ficaram atônitos com aquilo que viram e exigiram saber: com que poder
ou em nome de quem fizestes isso? Atos 4, versículo 7. E Pedro respondeu à pergunta dizendo: tomai conhecimento vós todo e tudo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que ele está curado perante vós. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Depois você pode conferir e ler em Atos 4, versículos 10 a 12. E Jesus Cristo, ao conceder aos seus seguidores o uso do seu nome, deu-lhe poderes de procuração. Isso quer dizer, ele nos deu a sua autoridade para usar o seu nome. E quando usavam o poder dele, seria a mesma coisa que quando ele usava. E a Bíblia diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. E assim como Jesus recebia autoridade por parte do Pai, da mesma maneira, ele a passava a eles. Houve o dia em que Jesus concedeu aos seus discípulos o direito de usar o seu nome. Ele lhes deu poderes ilimitados. Todo o poder no céu e na terra foi entregue a Jesus Cristo. E assim, todo o poder no céu e na terra também foi entregue aos seus discípulos. E eu digo a você, o poder ilimitado do Senhor Jesus está à nossa disposição para usar, não para o engrandecimento pessoal, nem para a nossa própria conveniência e gratificação, mas para trazer as bênçãos do céu sobre a humanidade sofredora. Qualquer outro uso seria um abuso do poder outorgado. E a Bíblia nos fala: tudo quanto pedides em seu nome, ele o fará. João, capítulo 14, versículo 13. E eu digo a você, todas as coisas são possíveis, até mesmo a remoção de montanhas, se pedirmos em nome de Jesus. Porque a Bíblia que diz, tudo que nós pedimos, crendo, receberemos. A Bíblia também fala, tudo é possível àquele que crê. E é por isso que nesta manhã, nesse dia que se chama hoje, nós estamos aqui para orar com você. Você que necessita de cura, de salvação, de libertação. Você que necessita de uma provisão, nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. E em nome de Jesus Cristo, você vai receber da parte do Senhor o cumprimento da sua palavra. Você vai receber a provisão, a cura, a saúde, seja aquilo que lhe for necessário, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui para lhe pedir em favor dessa pessoa que está doente, essa pessoa, Pai, que está com problemas no lar, na família, no casamento, essa pessoa que pede pela sua vida sentimental, essa pessoa, Pai, que está com dificuldades financeiras, que não tem aqui nem o que comer, Pai. Que o Senhor vá ao encontro de cada uma delas. Aqueles que estiverem no leito de enfermidade, no hospital, na UTI, visita agora, Pai. Repreende, Pai, toda doença, toda enfermidade, toda insuficiência financeira. Repreende agora, meu Pai, toda briga, toda contenda, toda divisão, mas derrama, Pai, sobre cada um toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais, em nome de Jesus. E como ministra da palavra de Deus, eu profetizo na sua vida cura, saúde, provisão, enfim,
toda a sorte de bênçãos para você e para sua família, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a nos acompanhar no YouTube, no seguinte canal, Igreja Poder de Cristo. E também você poderá ver todos os nossos vídeos no Facebook, na página Igreja Poder de Cristo. E se você quiser oração, o nosso telefone é o seguinte: 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Amém, graças a Deus. Glória a Deus.